Farrafia, hoje tem notícia quente envolvendo o Corinthians e o Chico Garcia, hein? Trouxe duas bombas dos bastidores do Timão. A joia da base que foi vendida, sim, e por um valor bem abaixo, Yuri Alberto e Hugo Souza na seleção brasileira. Como assim? E falando de Hugo Souza, tem mais, ele foi sincero e abriu o jogo sobre a defesa do Corinthians e no final minha análise sobre a saída de Denner e informações sobre o jogo de domingo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Uma luva nesse time. Vamos lá. Falando sobre o Denner, gente. O Denner, a joia da base alvinegra, lateral esquerdo, é tão raro, tão artigo de luxo lateral. E o Corinthians está negociando, já negociou na verdade, acertou a venda para o Chelsea na Inglaterra. Ele só vai quando completar 18 anos, ou seja, só na metade do ano que vem. Mas enfim, o fato é que o Corinthians vendeu uma das suas joias que nem jogou pelo profissional. Ele fez gol na final da Copinha, o Corinthians perde para o São Paulo, mas ele faz um golaço, um belíssimo gol, né? Corta o zagueiro com a perna esquerda e chuta de perna direita no ângulo. Muito bom jogador, 17 anos apenas. E foi vendido por um valor muito baixo. E eu vou explicar por quê, né? Por conta de uma manobra do empresário, ele teve que ser vendido por 10 milhões de euros. Até melhorou em relação à última oferta, né? Os caras tinham proposto aí pagar cerca de 8 milhões, pagaram 10 dessa vez. Com mais 4 milhões de euros em bônus, que são perfeitamente aplicáveis jogando aqui no Brasil. Ou seja, ele vai provavelmente, a partir de agora, né? Porque o Corinthians estava escondendo ele, né? Ele não estava jogando pelo profissional, exatamente por conta desse assédio europeu. Agora não, agora que ele já está negociado para o Chelsea, ele vai receber mais oportunidades, pelo menos é o que eu espero, justamente numa posição que o Corinthians acabou de contratar o Angileri, né? Mas enfim, o Denner é considerado sim uma das joias e todo mundo entendeu que 10 milhões de euros era um valor muito abaixo pelo que ele poderia representar. Só que tem um detalhe, né? Ele poderia sair... O Corinthians poderia perder o Denner para um time brasileiro e por 10 milhões de reais. Exatamente, porque a negociação, ela para uma renovação, por exemplo, ela não aconteceu. Então, como ele tinha um salário base da categoria de base bem abaixo e a multa rescisória ela é referente, ela é balizadora justamente para esse valor do salário, 2.000 vezes sequer, ele poderia sair praticamente de graça. Então o Corinthians conseguiu, o Augusto Melo já tinha explicado, por que vendeu um garoto por 8 milhões de euros, vendeu por 10 agora, mas por que vendeu por 10 se poderia vender mais? Porque ia perder por 10 de reais, agora vende por 60 milhões de reais, não podia perder essa venda, então ficou um brete, né? Houve uma forçação aí do Giuliano Bertolucci, que é o empresário dele, que tem 78 milhões para receber do Corinthians, então o cara meio que tem uma certa magia, né? Uma certa, né? Crescida para cima do Corinthians aí e ele que define, né, praticamente quando que a venda acontece. O Denner acertado com o Chelsea da Inglaterra vai na metade do ano que vem, como eu disse para vocês. Pra gente fechar, cara, achei meio louco isso, mas a seleção brasileira divulgou uma lista de 52 nomes numa pré-lista do Dorival. A convocação definitiva vai ser na próxima sexta-feira. Eu tenho dúvida se essa pré-lista ela motiva o jogador, que acho que parece ser esse o intuito, ou se ela desmobiliza, né, depois do fato consumado, né? Porque muitos estão saindo agora e daqui a pouco não estarão na semana que vem. Muitos já estão com essa expectativa aí. Então, sei lá, a gente precisa entender aí qual o motivo, né, dessa divulgação dessa pré-lista. E nessa pré-lista de 52 nomes, temos lá Hugo Souza e Yuri Alberto. Hugo Souza e Yuri Alberto. Deixa eu até pegar os concorrentes dos dois, né? Porque eu tô com a lista aqui. Ó, Alisson, do Liverpool, tá jogando bem, hein? O Liverpool tá numa fase boa e o Alisson voltou a viver um grande momento. Eu sei que todo mundo acha que ele já passou na seleção e tal, mas o cara é um puta goleiro, né, da Premier League, num time que pode ser campeão da Premier League esse ano. O Bento, né, ex-Atlético Paranaense, que tá lá no Al Nassr jogando com o Cristiano Ronaldo. O Ederson, do Manchester City, esse não vive uma fase tão boa, porque o Manchester City também não vive. O Hugo Souza, como eu disse, o Lucas Perry, ex-Botafogo, atualmente no Lyon da França, e o Everton do Palmeiras, também apareceu na pré-lista aí, já teve muitas oportunidades, é um goleiro mais veterano, mas muito seguro também. Acho que o Hugo tem chance aí de pegar uma vaguinha entre os três principais. Entre os atacantes aqui, pra gente ver com quem que o Yuri Alberto tá concorrendo. Cara, de 9...
De 9, eu vou dizer para vocês, bom, tem o João Pedro do Brighton, o Igor Jesus do Botafogo, e só, hein? O resto aqui é Rafinha, Rodrigo, Luiz Henrique, Savinho, tudo ponta, né? Martinelli, Estevão, Bruno Henrique também joga de 9, né? Vale dizer que o Matheus Cunha, que seria um 9, né? Que tá no Wolverhampton, ele tem jogado atrás do 9 e ele foi convocado nessa pré-lista pelo Dorival como um meia, então também não tá concorrendo com o Yuri Alberto. Se a gente pensar em 9, cara, em 9 é ele, tá? Em 9 é ele. Então, vamos ver. Acho que seria um prêmio bacana, tanto pro Hugo quanto pro Yuri. Esses caras que batalharam e chegaram lá. Talvez eles não vão agora, né? É uma lista de 52 nomes. Ele vai ter que afunilar bem essa lista. Mas eu sei que deve estar mexendo com a cabeça deles aí, tanto do Hugo quanto do Yuri Alberto. Fiel, tá acontecendo nos bastidores do Corinthians. Como é possível perder um talento da base de graça? E Yuri e Hugo Souza indo para a seleção, será que eles merecem? Comenta aí. Agora, bora ouvir o que o Hugo Souza falou abertamente sobre o momento defensivo do Timão. O teu posicionamento, o jeito como tu sai para pegar a bola ali na cobrança de escanteio, que gera o segundo gol do adversário, não é uma coisa habitual. E olhando de fora, a gente pode imaginar que é uma decisão de um goleiro que está um pouco inseguro em relação ao seu sistema defensivo. Queria que tu falasse um pouquinho disso, porque hoje o sistema defensivo do Corinthians, mais uma vez, sofreu bastante, e com isso também sofreu bastante críticas, e tem sido talvez o principal ponto de interrogação do que é ou do que pode apresentar esse Corinthians na temporada. Bom, foi uma decisão de um goleiro que tem que fazer a parte dele, né? Eu errei, como vou errar outras vezes, né? E é óbvio que eu trabalho muito para minimizar esses erros. E eu não posso culpar a nossa defesa por um erro que foi individual meu, né? Saí no tempo certo da bola, acabei errando o time da mão, faz parte. A gente conseguiu reverter o resultado, não. A gente conseguiu fazer outro gol, conseguimos sair daqui com a vitória. E eu acho que a decisão que eu tomei foi uma decisão de não de quem está inseguro, mas uma decisão de quem está muito confiante para resolver o que precisa ser resolvido ali dentro da área. E acabei errando, né? Faz parte. E, bom, é o que eu falei. Eu preciso trabalhar para minimizar esses erros, mas se for fazer um balanço individual, talvez tenha sido meu segundo erro ali pontual aqui com a camisa do Corinthians, onde realmente gerou gol. E eu vou trabalhar muito para que não tenham mais, né? Por mais que eu saiba que vão existir. E eu acho que foi uma decisão de um cara que está confiante, porque eu estou confiante não só em mim, mas na minha equipe. Então foi uma decisão de sair do gol, acabei errando o time da bola e faz parte. Hugo, falando um pouco sobre o sistema defensivo do Corinthians, né? Você está falando em ajuste, em correção. O Corinthians só não foi vazado 3 vezes esse ano, né? E joga Tchoca, André Ramalho, só o Gustavo Henrique não entrou. O que acontece ali? Fica de fora assim, a gente vai ter repercussão da torcida. Pô, parece até que tá mal treinado, falta organização. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação do sistema defensivo aí, Hugo. Bom, é uma situação que incomoda não só a vocês, mas a nós também. Eu, como goleiro, odeio sofrer gol. Acho que deixo claro isso nas minhas reações ali. E eu acho que a gente precisa sim melhorar, a gente precisa sim achar uma forma de minimizar esses gols que a gente vem sofrendo, porque pode ser fatal uma hora, né? Pode custar um sonho, pode custar uma desclassificação, não é isso que a gente quer. Então, mas eu acho que é óbvio que é o sistema defensivo que é mais cobrado, porque é a gente que está ali atrás. Mas todo gol ele é gerado por um erro coletivo, né? Então acho que a gente precisa se ajustar mais em relação ao num todo, para que também o ataque possa ajudar a gente na defesa, para que os meio-campos possam ajudar a gente na defesa, porque defender não é só a linha defensiva, defender são os 11, e a gente precisa entender isso, que em alguns momentos eu acho que o nosso time peca um pouco nessa agressividade sem bola, e eu acho que a gente precisa melhorar nisso para que a nossa defesa não sofra tanto. E a gente vai trabalhar, escutar o que o nosso treinador tem a dizer, escutar o que ele tem para corrigir, porque ele vai saber o que é melhor para a gente, e a gente com certeza precisa melhorar nisso. Domingo vocês têm uma decisão. Vai lá. O Ramon falou na coletiva que, na verdade, ele foi questionado sobre... Ele falou que a torcida tem que sair daqui feliz com a classificação. Mas ele disse que vai ser sofrido até o final, inclusive nos próximos jogos. Para essa próxima fase, o que pode projetar em relação a torcida sofrer menos, pelo menos, né? Porque hoje foi complicado. Bom, na verdade, é sofrido para todo mundo. Para a gente também ali dentro do campo, particularmente, eu já via uma situação ali de pênalti, já estava pensando muito chateado, claro, porque eu queria muito vencer, a gente sabia da qualidade da nossa equipe, sabia que a gente precisava melhorar dentro do jogo. E eu acho que
não é fácil jogar, né? Não é fácil você disputar uma Libertadores. Era uma equipe tecnicamente realmente inferior, mas o jogo foi se encaminhando para um outro lado, onde a gente precisou entender melhor. Eu acho que também é muito culpa da gente, né? Como eu falei, deixar uma ansiedade tomar conta, a gente acabou decidindo errado em alguns momentos, a gente acabou errando alguns passes, algumas bolas que não precisava, não tinha por que errar, bom, mas faz parte. E agora é trabalhar, melhorar, para que o nosso torcedor possa sofrer menos e a gente possa entregar melhor o nosso resultado dentro de campo. Domingo você já tem uma decisão, né, contra o Mirassol. O que vocês conhecem do Mirassol e até que ponto, até onde o Corinthians chega nesse Campeonato Paulista? Bom, na verdade, a gente pensa jogo a jogo, a gente trabalha jogo a jogo. Então, o foco hoje era a equipe venezuelana e agora a gente vai trabalhar em cima do Mirassol. Agora a gente vai ver o que a gente precisa mudar ou melhorar ali em relação ao que está sendo feito dentro de campo da nossa equipe e se preparar para que venha o Mirassol, se preparar para que a gente possa, junto com a nossa torcida, dentro da nossa casa, com a ajuda de todo o apoio da torcida, para que a gente possa classificar, né? Então a gente sabe que vai ser um jogo bem complicado, é uma equipe qualificada, mas também se preocupar mais com o nosso, se preocupar mais em melhorar o que a gente precisa melhorar, porque eu acho que a gente empenhando o nosso melhor futebol fica muito difícil segurar o Corinthians. Então é isso que a gente vai se preocupar daqui para frente e para que a gente possa alcançar nossos objetivos. E o Hugo Souza foi sincero, a defesa do Corinthians tem sido muito questionada e ele não fugiu do assunto. O que vocês acham? A defesa precisa de reforços ou dá para ajustar com o que temos? Deixa o seu comentário aí. Agora eu vou trazer minha análise sobre a saída de Denner e informações importantes sobre o jogo de domingo. Fala, corintiana, gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians nesse sabadão, falar um pouquinho aí dessa situação para fechar, né, do Denner, né? Agora esperar que o Denner seja um pouco mais utilizado pelo Corinthians. Eu acho que não tem muito o que falar, galera, da situação da negociação. O Corinthians ia perder dinheiro. O empresário do garoto não queria facilitar na negociação. O garoto também não facilitou na negociação. Lógico que é o empresário que influencia, mas o jogador também tem alguma palavra nesse sentido. E enfim, o Corinthians ia perder muito dinheiro com o Denner, infelizmente. Era um jogador que a gente podia aproveitar muito bem, uma joia da base do Timão, mas que sai por esse valor baixo, mas podia ter sido pior. Então não tem nem como falar muito dessa situação, de como que a diretoria resolveu esse problema envolvendo o jogador. Agora é esperar que o jogador seja pelo menos um pouco mais utilizado, mas aí é aquilo, né? O Corinthians contratou o Angileri. Pode ser que o garoto também continue sem ter espaço, sem aparecer, o que é ruim, porque logo ele vai embora e a gente pouco vai conseguir acompanhar esse menino jogando pelo Corinthians. Mas é isso, né? Faz parte do futebol. Como eu disse, não tem como reclamar nesse sentido. O Corinthians ia acabar perdendo dinheiro. Então esses 10 milhões de euros que podem chegar a 12 milhões de euros com os bônus aí, com o jogador cumprindo metas lá pelo Chelsea e o Corinthians ficando com uma pequena porcentagem, acho que foi o melhor a ser feito. E galera, para continuar aqui nas notícias, amanhã tem Coringão e Mirassol do Paulinho, né? Mirassol do... Quem que tá lá também? Do Rony, né? O Rony também tá lá no Mirassol que montou um time interessante para jogar o campeonato. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil, não. O Corinthians tem que dar a sua atenção para esse jogo. Amanhã, domingo, né, 6h30 na Arena. O Corinthians tem a força da torcida. Já foi esgotados os ingressos aí para a partida. Então, a gente espera que o Corinthians consiga desenvolver um futebol que agrade a torcida mais dessa vez do que foi no meio de semana. E passando as informações aqui da partida para vocês, transmissão e tudo mais... O Corinthians vai ser transmitido aí pela Record, vai ter transmissão também pela Cazé TV no YouTube e pelas plataformas de streaming, a Play Plus e a Wallplay e também a Footing Zapping TV. Então vai passar em tudo quanto é lugar o jogo aí, não vai ter problema para o torcedor corintiano acompanhar a partida do Timão contra o Mirassol por essa fase decisiva, quartas de final do Campeonato Paulista. Detalhe aqui, passar aqui esse detalhe da matéria aqui pra gente encerrar como chegam as equipes, né? O Timão vem de uma classificação sofrida à terceira fase da Copa Libertadores diante da modesta Universidade Central da Venezuela. A atuação da equipe inclusive se tornou alvo de críticas da torcida. O time do Parque São Jorge venceu os venezuelanos por 3-2, com o direito a gol de Yuri Alberto nos minutos finais, a lá Corinthians, né? Em contrapartida,
O Corinthians chega no mata-mata do estadual como líder do Grupo A, dono da melhor campanha da primeira fase do torneio, com 27 pontos em 12 partidas. Do outro lado, o Mirassol encerrou a fase inicial da competição em segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos na rodada final. O time do interior do Paulista foi derrotado pelo Palmeiras por 3-2, resultado esse que garantiu a classificação do rival para as quartas de final. O Leão, que disputará a Série A do Brasileiro, vive uma indefinição em relação ao comando técnico. O clube demitiu Eduardo Barroca há pouco tempo e ainda não contratou um substituto. Que dirige a equipe de forma interina é Ivan Baitello. O confronto entre Corinthians e Mirassol será decidido em jogo único, ou seja, em caso de empate, a definição da vaga ocorrerá através da disputa de pênaltis. Então é um jogo que não dá para brincar, né, galera? Mirassol vem aí sem técnico, com um técnico interino, passando por reformulação, perdeu o último jogo da rodada do campeonato, podia ter ajudado muita gente tendo eliminado o rival, enfim, não conseguiu, ficou num 3-2, até tentou ali, o jogo foi um jogo embaçado, o rival abriu, eles foram lá, empataram e ficou nessa daí até o rival conseguir a vitória. Então não é um time fácil, não é um time bobo, é um time de Série A. O Corinthians tem que tomar todas as atenções devidas nesse jogo de amanhã. Aí tendo atualização sobre escalação, aí amanhã a gente passa para vocês no vídeo de amanhã dessas situações envolvendo Corinthians e Mirassol para ficar mais atualizado ainda para vocês, beleza? Então é isso, galera, repassando aí, né, essa situação do Denner, que ontem eu já vim falando com vocês, já adiantando que a negociação estava muito avançada e agora tá aí, tá confirmado, o jogador saiu e eu vou querer saber a opinião de vocês e também sobre esse jogo entre Corinthians e Mirassol. Deixa a opinião de vocês aí, como vocês acham que o Corinthians vai se portar nessa partida, se vai ser vitória fácil, se vai ser jogo fácil, se vai ser jogo difícil. Quero saber de vocês, larga nos comentários que eu leio todos os comentários, respondo todos os que eu consigo, então larga aí pra gente falar de Coringão, beleza? Então é isso, fiel. Denner pode sair de graça, Yuri e Hugo Souza a caminho da seleção e muitas movimentações no Corinthians. Deixe suas opiniões aqui nos comentários, o que vocês acharam das notícias do Timão, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!